Graça e paz, igreja linda e abençoada, amém? O Senhor já falou contigo hoje? Porque comigo ele já começou a falar desde cedo. E eu até brinco com as meninas, né? Quem não me conhece, eu faço parte da dança, mas eu estava com um problema na coluna, não estava podendo ministrar. E vem esses louvores, a vontade de sair correndo, me jogar aqui no altar e me derramar. Eu vejo com meninas que vem aquela batida da... Eu falei assim, é meu momento com o Senhor, né? É algo tremendo. A gente antigamente dançava quando não era cristã lá no mundo, e eu achava que quando fosse para a igreja, como é que ia ser, né? Eu falei, eu vou ter que parar de dançar. Mas o Senhor me deu uma dança mais linda e mais que especial, que é dançar para Ele. Eu vou falar com vocês, não tem nada melhor. A dança que antes eu dançava, de rebolar, de fazer isso aqui lá fora, hoje aqui no altar do Senhor, é algo que limpa, gente, é aquela que pesa assim, é uma transformação, e é algo que Deus dá. Deus dá, se você pedir, Deus vai te dar. E como o pastor tem falado, a gente tem ministrado sobre a família. E a gente sabe, estava até conversando com as pessoas, a importância que a nossa família tem. Né? Eu acho que na abertura do culto no domingo, a família é a nossa base. Geralmente quando a gente tem problema na rua, quando a gente corre, a gente vai para onde? Para a família. Mas se você teve um problema fora, chega na casa, a casa está destruída, e aí, como é que vai ser? Se o lugar que seria o seu lugar de porto seguro, né, de ajuda, de força, estiver destruído, como é que vai ser? Então que o Senhor possa estar a todo momento restaurando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, trazendo cura, trazendo libertação, transformação, trazendo tudo aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos, porque a gente às vezes quer tanta coisa e não o que a gente precisa. Então que a gente possa ter sabedoria de pedir ao Senhor aquilo que a gente precisa de verdade, aquilo que realmente vai trazer algo de bom para a nossa vida. E como o pastor falou, hoje nós vamos falar sobre, né, pais e filhos, família, sobre perdão, sobre reconciliação. Muitas vezes a gente acha que está bem, não é verdade? Quantas vezes até eu já passei por uma situação achando que estava tudo bem, e de repente quando a gente é ministrado em alguma coisa, a gente começa a ver que tem alguma coisinha lá que ainda não está legal. Alguma mágoa que foi guardada, alguma palavra que você recebeu que de repente você achou que... né? Eu até brinco, falei assim, meu coração não é lixeira para poder ficar guardando um monte de entulho, um monte de lixo. Eu, graças a Deus, não tenho uma dificuldade em perdoar, né? Eu acho que é algo de Deus na minha vida, porque de mim mesma, de nós mesmos, a gente não é capaz de nada. Mas Deus, ele tem dado algo bom, porque eu não sou de... A pessoa até brinca assim, poxa, tu não vê a maldade, é porque realmente eu procuro ver sempre o que há de melhor na pessoa. O mundo está tão ruim que a gente sempre vê, a pessoa pode ter 10 características boas e uma ruim. O que eles vão apontar? A ruim, na verdade? Infelizmente, a pessoa sempre fez bem. De repente ela faz uma coisinha e vai ser de repente criticada e julgada por aquela pequena coisinha. E a gente faz isso, eu já fiz isso. Mas o Senhor vai nos tratando. Mas Ele vai tratar quando você pedir para ser tratado, não é verdade? Queria começar lendo um versículo. Queria pedir para os irmãos abrirem a sua palavra em Romanos 12, no versículo 21. Eu fiquei com esse versículo na cabeça, que é algo bem conhecido. Vai ser bem rapidinho, os outros versículos depois eu vou lendo. Quem puder ficar de pé, é só um versículo agora. Romanos 12, 21. Diz assim, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos falar comigo isso? Só para poder ver se a gente entende. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Pode sentar. Então isso é o que tem sido, na verdade, a coisa mais difícil hoje, não é verdade? Muitas vezes a gente está sendo vencido pelo mal. E a gente quer retribuir com o mal também. Como eu falei, nós somos os seres humanos. A gente é falho também, a gente erra. Né? É muito difícil a gente falar assim, ó, alguém pisou no teu pé? Oh, desculpa aí, o meu estava embaixo, mas desculpa. Só que infelizmente a nossa carne, o nosso eu,
ele geralmente vai logo, não, que isso? Meu pé aí, tá vendo não? Mas que a gente possa aprender, não somente hoje, mas todos os dias das nossas vidas, a vencer o mal com o bem. É fácil, Priscila? Não tem, não. Quem disse que seria fácil? Jesus falou em algum momento da palavra, ele falou assim, me aceita, me segue, que vai ser tudo facilidade. Alguém já leu alguma coisa assim na palavra? Eu nunca li, não. Eu nunca ouvi isso. Me serve, agora você aceitou Jesus, entregou sua vida, sua família, ele não vai ter problema. Aqui está escrito isso? Não está escrito isso. Infelizmente não está. Mas uma coisa ele prometeu, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, não é verdade? Aleluia. E é Ele que nos sustenta, porque nós, por nós mesmos, a gente só erra, a gente só vacila. Então, falando de perdão, de reconciliação, gerar perdão, na verdade, é uma negação do seu eu, né? Do teu senso de justiça próprio. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa para me poder pedir perdão, abrir mão do meu orgulho. É como se você tivesse assim, não, peraí. Ainda mais quando a pessoa erra com você. A gente não tem não, vou perdoar porque ele errou comigo. Quando a pessoa erra, a gente quer realmente, não, ele que tem que me pedir perdão, não sou eu. Só que infelizmente, às vezes a outra parte, ela não tem esse entendimento. Então você acaba sendo preso, como o pastor até falou agora da situação da pastora. Você fica preso a uma situação, como eu falei antes, algo que você acha que é limpo, que é liberto, que é curado, e não é. Porque você acha que o outro tem que tomar atitude, e não você. Na nossa vida a gente às vezes espera sempre que quer que as pessoas mudem. Não, ele tem que mudar. Meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar, minha mulher tem que mudar, meu vizinho tem que mudar. E você? Será que você também não tem que mudar? É difícil a gente se confrontar, a gente se olhar no espelho e falar assim, eu tenho que mudar, o que eu tenho que mudar? É difícil, sozinho a gente não consegue. Mas a gente tem um amigo, tem um ajudador. O Espírito Santo está aí, filho, me chama que eu quero te ajudar. Convida ele que ele vai te ajudar. Lá em Mateus, eu vou ler uns versículos, já está tudo anotado aqui para poder não ficar me alongando. Não precisa abrir, mas quem quiser, né, que o pastor sempre fala, anotar, anota depois, confere em casa, lê de novo, porque às vezes se eu não falar, ele vai falar com você de alguma forma. Em Mateus 6, 12, diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoa as nossas, assim como nós fazemos também. Como eu falei, às vezes a gente quer que faça, mas a gente não quer fazer. Mas aí a palavra já vai nos ensinando. A gente tem que fazer com os outros como fazer com a gente. Se a gente quer perdão, a gente tem que perdoar. Na verdade, se a gente quer ser abençoado, a gente tem que abençoar. E não há nada mais maravilhoso do que poder você ser liberto de tudo isso. E hoje eu vou trazer alguns trechos, algumas partes, né, da Bíblia, da nossa palavra, de algumas situações de pessoas que tiveram que vencer isso. E tudo que é propósito de Deus, né, tudo que é amar, perdoar, se reconciliar, se restaurar, não é fácil, é difícil. Mas por quê? Por causa da nossa natureza pecadora. Por causa do nosso eu, por causa da nossa natureza caída, nossa natureza egoísta. Não é difícil. Cumprir os propósitos do Senhor não é fácil. Mas quando a gente começa a conseguir cumprir, até mesmo aquilo que é difícil vai se tornando mais leve. Você vai tendo mais sabedoria para lidar com a situação. Você vai saber como resolver. Pode ser tempestade que for, mas com o Senhor te conduzindo, pode doer, pode machucar, porque aqui nós somos seres humanos. A gente sofre também, a gente sente, a gente se magoa, se entristece. Mas como o Senhor está conosco, a gente sofre ali por um momento, é uma dor, é um problema, mas passa. Tudo passa. E hoje eu queria trazer os dois primeiros exemplos, que seria lá com Esaú e Jacó, né, os irmãos.
todo mundo conhece, né? Muitos conhecem a história. Que Esaú, por ser mais velho, ele receberia a bênção da primogenitura do seu pai. Só que aí, o que acontece nessa situação? Ele troca a bênção dele, tem aquele negócio de a gente estar às vezes desligado, não tomar uma atitude precipitada em um momento que você está de repente com raiva, ou um momento que você está chateado com alguma coisa. Se você não sabe de repente o que falar, se cala. Porque às vezes no momento da fúria, da raiva, do medo, a gente toma atitudes que a gente se arrepende depois. E foi aqui na situação dele. Ele tomou uma atitude, né? Ele vem cheio de fome, o irmão dele vem, prepara uma situação para ele, e ele vai naquele, opa, não, vambora, tô com fome, quero isso. Ele acaba o quê? Vendendo a primogenitura dele por um prato de comida. Então, Jacó, ele já errou porque ele cobiçou a primogenitura do irmão. Ele já começou errando aí, né? E ainda, ou seja, teve ajuda de quem? Da mãe. Eu vou trazer simplificando essa passagem, né? Então, a mãe dele junto com ele enganaram o pai. O que eles fizeram? O pai já era velho, já estava, já não enxergava, a dificuldade de ouvir pela idade. Então, o que eles fizeram? A mãe falou, vai lá, pega o animal, vou fazer o guisado que teu pai gosta, eu vou preparar. E você vai pegar essa primogenitura. Então ele foi lá junto com a mãe, preparou tudo o que queria, botou a pele do animal, porque ele não tinha pelos, Esaú tinha. E aí eles conseguiram enganar o pai. E ele foi e tomou a primogenitura do irmão, tomou a bênção da primogenitura. Só que aí nisso o irmão chega, Esaú chega e descobre o que aconteceu, né? Aí imagina em família. Quem tem filho, quem tem irmão, a briga de que é dentro de casa? Por às vezes uma coisinha boba, né? Os filhos às vezes por um brinquedo, por uma coisinha, mãe, você deu, já tem uma briga tremenda. Imagine uma bênção tão grande como essa, algo tão especial como isso. E ali dois irmãos de repente se encontram brigados um com o outro. Então Jacó foge, ele foge para Arã. E anos mais tarde, já casado, com filhos, e a palavra diz que ele, nesse momento também, ele tem um encontro com o Senhor. E onde é transformado de Jacó para Israel, ele tem um novo nome, uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Então ele decide, o quê? Tentar reencontrar o irmão. Só que assim, o irmão ainda estava com raiva. E a intenção do irmão, o intento do irmão é o de quê? De ir atrás dele e destruir ele e toda a família dele. Então Jacó, agora com Israel, né? Transformado em Israel, agora com um novo entendimento. Ele vai, envia presentes para o irmão. Ele já sabendo que o irmão está vindo com um exército contra ele. Ele envia primeiro os presentes para tentar acalmar. E depois ele vai à frente do irmão. Só que o que ele poderia fazer, de repente, com medo, meu irmão está vindo me matar, eu vou me defender, eu vou matar ele. Mas não. Graças a Deus, é como que eu estava falando, a importância de ter a presença do Senhor. E o que acontece? Ele vai ao encontro dele, e antes que tudo aconteça, Jacó tem a iniciativa de levantar a bandeira branca. E assim ele deseja o quê? Um conserto com o irmão. Ele assume o erro dele. Ele sinaliza que ele quer desejar a restauração daquela amizade, daquela comunhão de irmãos. Ele sabe que errou, ele reconheceu o erro dele. E ele então, lá em Gênesis 33, 3 e 4, diz assim: ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú, correndo ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Jacó se humilhou perante o irmão dele. A palavra diz que ele foi 7 vezes ao chão. E ele se humilhou, ele reconheceu que ele errou diante do irmão dele. Ele tomou a iniciativa de resolver aquela situação que por tanto tempo já vinha ali, aquilo ali, com certeza,
Quando a gente fala, quando tem uma briga na família, é muito ruim. Quando a gente vê pessoas dentro da mesma casa, dentro da mesma família, brigadas. Ah, eu não vou porque fulano vai estar. Ah, eu não vou porque eu não quero ver a cara do meu irmão. É muito ruim. Imagina carregar isso durante anos. 20 anos. 20 anos. É muito tempo, né? Para ficar brigado. E por quê? Por causa muitas vezes do orgulho. Porque quer que esperar o outro fazer. Mas se ninguém tomar a primeira iniciativa, pode ser que não aconteça mesmo. Graças a Deus aqui Jacó tomou essa iniciativa. E ele foi lá, ele se humilhou perante o irmão dele. O irmão, vendo toda aquela situação, teve o quê? Se comoveu com aquela situação, foi lá, abraçou o irmão. E ali foi restaurado o relacionamento dos irmãos, o relacionamento da família, a comunhão da família. Foi liberado cura, foi liberado perdão. Aleluia. Se não tivesse uma iniciativa, ia continuar aquele muro da indiferença para sempre. E dessa situação foi que a paz volta a reinar na família. Como eu falei, às vezes a gente espera que alguém venha sempre nos pedir perdão, que alguém venha até nós. Se a pessoa não veio, querido, vá. É que nem eu brinco, a gente sempre tem o não, na verdade? O não a gente sabe que tem sempre, a gente vai correr atrás do sim. Se você chegar em alguém que de repente, né, você teve uma situação ruim, a sua parte é lá, me perdoa. Eu não quero mais viver nessa. Se a pessoa de repente não quiser, é com ela e Deus. Você vai sair dali transformado, porque a sua parte você fez. Porque às vezes a gente fica com medo de também tentar ir e não sabe como é que vai ser a reação do outro. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Não espere que o outro faça. Levante a bandeira branca. Tome a iniciativa. Se prostre. Se humilhe se for preciso. Tudo em prol da família. Tudo em prol da paz, do amor. Não tem como ter transformação se não tiver atitude. E outra situação que eu queria trazer aqui para vocês, né, tem a ver um pouco com Jacó, mas na verdade já fala de José. Todos conhecem, né, a história de José do Egito. José, ele era um jovem. Por ser o filho da esposa querida, a esposa amada de Jacó, né, a esposa preferida, ele acabou sendo o filho preferido. E imagine, em meio a tantos irmãos, o pai de repente dá declarações que mostram que ele tem preferência por um filho. Gera o quê? Inimizade dentro da família. Acabou gerando ali, né, inveja dos irmãos. Os irmãos ficaram com raiva dele. E para melhorar a situação, né, para dizer o contrário, José começa a ter sonhos. E que sonhos ele teve? Que a família se prostraria aos pés dele. Mais de uma vez ele sonha que ele vê a família se prostrando aos seus pés. Pronto, acabou. Acabou a parte da família. O restinho que tinha deve ter acabado ali naquele momento. Então, por essa situação, o que os irmãos fazem? Forjam a morte de José. Né? Forjam a morte e vendem ele como escravo no Egito. E aí ele é vendido como escravo. José é levado. E aí ele passa por várias coisas como escravo. Ou seja, de filho amado, de filho querido, filho que recebeu a túnica. De repente ele se vê numa situação totalmente diferente. Totalmente ruim, na verdade. E aí com o tempo ali ele começa, né, através do dom que ele tinha, que Deus tinha dado de interpretar os sonhos, ele começa a conquistar autoridade ali dentro daquele reino, daquele lugar. E ele já passa de ser aquele. Ele sofreu, foi humilhado, ele foi abandonado, ele passou por várias situações ruins. Mas com o tempo o Senhor foi honrando, porque era um servo temente e fiel ao Senhor. E aí ele chega a um tempo que ele é levantado como governador do Egito. E aí
Deus, né, dá dons, o Haroldo tem sonhos, e aí ele revela naqueles sonhos dos 7 anos de prosperidade, depois de mais 7 anos de seca. E ele, como governador, ele consegue ajudar, e eles têm suprimentos para todos que precisam. E passado o tempo, Jacó manda os filhos procurar um mantimento no lugar que tinha. E quem é que está nesse lugar quando os irmãos vão? Os irmãos vão aonde está José. Só que quando José foi, ele era moço ainda, era criança. E aí quando os irmãos vão até ele e se prostram a ele, porque como eles já tinham na hierarquia, era o governador, era alguém grande, eles tinham que se prostrar, tinham que reverenciar ali na presença dele. E José lembra dos sonhos que ele teve há muito tempo atrás. O Senhor lembra ele daqueles sonhos, e quando ele vê os irmãos dele se prostrando a ele para querer comprar os mantimentos. Só que os irmãos não o reconhecem. O que já vem logo? A gente, na nossa carne, a nossa carnalidade, né? Agora tá tudo ferrado. É agora que eles vão pagar tudo que fizeram comigo. Eles me venderam, me fizeram de escravo. É agora. Acabou para eles. Mas não. Ele até segura eles, consegue com que eles confessem tudo o que eles fizeram. E depois disso, o que ele faz? Ele se revela aos irmãos. Imagine os irmãos descobrindo que aquele era José, aquele irmão dele que eles venderam e como escravo. Imagine o medo, o temor que deve ter surgido no coração deles naquele momento. Pronto, meu irmão vai me matar, acabou pra gente. Acabou a nossa vida. Mas onde entra a presença do Senhor, nada vai ser igual e nada vai ser como a gente acha que vai ser. A gente acha porque a gente é limitado. A gente acha porque a gente é pequeno. Mas Deus, ele tem algo tão grande que o dia que acontecer você vai ficar assim, ó, não, sem entender. Porque Deus vai fazer. Em Gênesis 50, como eu falei, eu vou estar lendo aqui, não precisa abrir, tá? Gênesis 50, 19 ao 21, diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estamos acordados? Amém. Deus é maravilhoso. E José tranquiliza os irmãos dele e fala que não vai fazer mal. Tudo que vocês fizeram para mim de mal, o Senhor transformou em bem. Aleluia. Porque através da vida dele, ele pôde ajudar a família dele e muitos mais outros. Eu li até uma frase que dizia assim, ó: o perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Aleluia. O perdão realmente não é algo humano, gente. Como eu falei, para a gente perdoar alguém por alguma coisa que nos fez, é difícil. Não é fácil. Mas não sei se alguém já passou por essa situação de perdoar alguém, de tirar esse peso que carrega nas costas. Porque é um peso grande. É uma vida incompleta. Mas a partir do momento que você libera o perdão, que você, se alguém chega até você também, pede perdão e você perdoa, vocês quebram coisas que vocês nem imaginam que estavam presas. Vidas são transformadas através dessa situação. E eu queria ir mais um pouquinho lá para frente. Mais uma história de perdão. E essa aqui é a história mais linda. É a história mais linda que eu tenho vivido na minha vida. Lucas 23, versículo 22 ao 25. Pela terceira vez lhes falou:
Por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou um homem que havia sido lançado na prisão por rebeldia e assassinato, aqueles que haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Aqui está a situação no momento que Jesus tinha sido capturado. E aí tem uma hierarquia, tudo que eles fossem fazer, se fosse até mesmo para poder levar alguém à morte, eles tinham que pedir permissão. E ali Pilatos era quem cuidava de toda essa situação naquele local. Então eles tinham que pedir. Mas Pilatos diz: que mal esse homem fez? Eu não estou entendendo por que querem fazer isso com ele. Aquele mesmo povo que tempos atrás ia lá adorando, Hosana, Hosana, ele está aqui, ele está aqui. Naquele momento estava pedindo a morte dele. Aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, aquele que era puro, aquele que mal algum tinha feito. As pessoas pediam: crucifica-o, crucifica-o. E naquele momento Pilatos, a palavra diz que de própria vontade não era o que ele queria fazer, mas infelizmente a política, né, falou mais alto. O status de repente dele ali, de perder o que ele tinha, falou mais alto. E aí o que ele faz? Ele, para, entre aspas, lavar suas mãos, né, ele traz um outro preso, traz Barrabás e fala: vou colocar lá, o povo vai escolher e eu não vou ter nada a ver com isso, minhas mãos vão estar lavadinhas. E ele leva lá e o povo escolhe, crucifica Jesus. Quando Pilatos disse que mandaria aceitar Jesus, ele estava se referindo a uma punição que poderia até ter matado. O procedimento usual era despir a parte superior do corpo da vítima e atar suas mãos à coluna, antes de aceitá-la no açoite de 3 pontas. Aí eu deixei aqui anotado. O número de chibatadas era determinado pela gravidade do crime. A lei judaica permitia o número máximo de 40. Depois de ser aceitado, Jesus também suportou outras agonias registradas lá em Mateus, Marcos. Ou seja, aquele que era puro, aquele que era santo, foi levado a sentir dores, além do que o pior ladrão que tinha naquele local. A pior pessoa que de repente poderia ter lá. Ele foi esbofeteado, ele foi socado, ele foi escarnecido. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Aquele que era puro, aquele que era santo, aquele onde a sua essência não tinha mal algum, aquele que veio para trazer cura, aquele que veio para trazer a libertação, estava sendo condenado pelo meu e pelo seu pecado. E ele suportou tudo. E em momento nenhum ele reclamou. Você vê, a palavra não diz que Jesus já... O único momento que fala do Senhor, se for possível, afasta. Mas que prevaleça, que aconteça, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Quantas vezes a gente pede as coisas e a gente mesmo desiste? Como eu falei, porque era Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele era um homem. Como a palavra diz aqui, ele sofreu, ele sentia. O mesmo soco que se desse em mim, a dor que eu ia sentir, ele ia sentir também. Porque ele era humano, ele era um homem. A sua essência era diferente. Lucas 23, 33 e 34 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda.
E o que Jesus disse? Deus, acaba com tudo. Eles estão fazendo mal a mim. Acaba com tudo, acaba com todo mundo. Não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam levando ele à morte. Jesus pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam fazendo ele sofrer de dores. Jesus pediu que perdoasse aqueles que humilharam ele. Os soldados, os líderes religiosos, todas as pessoas que estavam ali, os curiosos. Jesus estava sofrendo lá as dores e não estava reclamando, pelo contrário, ele estava pedindo: Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, eu estou sofrendo, eu estou com dor, mas tem misericórdia deles, não impute a eles esse pecado, essa dor. Perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Quem falaria isso? Você falaria isso? Nada, a gente ia falar nada, vamos embora. Acaba com tudo, Pai. Destrói, acaba com a raça humana, Senhor. Eu vim aqui para trazer a paz, eu vim aqui para trazer as boas novas. E olha o que estão fazendo comigo. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas não. Tem jeito sim. Aleluia. Se alguém disse que a tua família não tem jeito, tem jeito. Aleluia. Se alguém disse que o teu filho não tem jeito, tem jeito. Aleluia. Sua esposa, seu marido, seus parentes. Se alguém falar para você: esse aí não tem mais jeito, tem jeito sim. Aleluia. Não aceita essa palavra que não tem jeito, porque tem. Se está vivo, tem jeito. Aleluia. E se for preciso morrer, o Senhor vai fazer. Se for preciso ressuscitar, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer o que for preciso. Mas tome posse da palavra que Deus tem dado para a tua vida. Não deixe que digam que não tem jeito. A sua família é bênção do Senhor. Aleluia. A sua família é um projeto de Deus, querido. Não deixe ninguém falar que a família hoje é um projeto fracassado, é um projeto falido. Porque infelizmente a gente vê muito isso hoje. A televisão só mostra a família destruída. Eu, graças a Deus, eu não consigo nem mais ver novela. Porque é sempre a mesma história. É traição, é adultério, é mentira, é inveja, é destruição da família. É filho que se droga, é filho que se perde, é filho de rebeldes. Não obedecem pai, não obedecem mãe, acha que pode falar como quer com pai e mãe. Eu até falo que assim, eu fico doida quando eu vejo um filho respondendo uma mãe, gente. Fico louca. Só que na vida dos outros a gente não pode se meter. Eu cuido do meu filho. Esse aqui eu pego mesmo. Eu tenho que corrigir. Eu tenho que ensinar. Mas eu tenho que ser o exemplo para ele. Não é verdade? O centurião romano e os soldados que testemunharam a crucificação disseram o quê? Verdadeiramente, quem é esse? É o Filho de Deus. Aleluia. As boas novas são que Deus é tão misericordioso, não é verdade? Que Ele nos perdoará e nos dará uma nova vida por meio do seu Filho, Jesus. Aleluia. Cristo, como eu falei, Ele foi ofendido. E o que Ele fez? Perdoou. Ele foi humilhado e o que Ele fez? Ele perdoou. Ele foi torturado e o que Ele fez? Perdoou. E no fim ainda crucificaram Ele. E o que Ele fez? Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Imagine se Deus não fosse tão misericordioso assim, né? Imagine se Ele não perdoasse a nossa quantidade de pecados e de erros. E mais uma situação que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em Atos 7, do 55 a 30, que fala sobre Estevão. E diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, Aleluia. e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto
e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos junto contra ele. E arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Naquela época, havia uma punição para blasfêmia. E ali Estevão, na verdade, era um homem, era um jovem, um servo cheio de Deus. E ele pregava as boas novas. Os líderes religiosos, eles estavam furiosos e apedrejavam Estevão sem que ele tivesse julgamento. Eles não entendiam que as palavras de Estevão eram verdadeiras, porque não estavam buscando a verdade. Já passou por uma situação porque quando você procura ser correto, a pessoa que não é correta, ela começa a te olhar diferente? Por quê? Dependendo da situação que você vive, você vivendo a verdade, você começa a mostrar o pecado dos outros, o erro dos outros. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito para você. Mas se eu estou com uma situação aqui que eu sei que é errado, e a pessoa que está comigo de repente já faz aquilo errado como se fosse certo, ela de repente vai ficar com raiva. Vamos, assim, um exemplo que eu posso dar: 2 policiais, um íntegro e um corrupto. Vão em alguma situação, o corrupto ele quer sempre pegar o erro e ganhar algo em cima. Na verdade, vamos dizer assim, parou alguém que está numa infração. O corrupto vai falar assim: se tu tiver algo aí, a gente resolve. O íntegro vai falar assim: não, está errado, tem que pagar o seu erro. O que vai acontecer com esses dois? Vai entrar em atrito, vai ter problema. Dentro de casa acontece assim também. Com os nossos filhos acontece assim também. Já viu quando você vai corrigir de repente o filho? Como às vezes ele começa: não mãe, não mais isso, não mais aquilo. Por quê? Quando a verdade vem, ela mostra tudo que está errado. Quando vem a verdade de Deus na sua vida, ela vai mostrar tudo que estiver errado, vai voltar para fora. Quando isso realmente entra na tua vida, quando o Espírito Santo realmente faz morada dentro de você, até aquilo que está mais lá no profundo, escondido, que você acha que não tem, que você acha que acabou, que você acha que perdoou, ou que você acha que já está sarado, Jesus vem e mostra: vamos resolver isso? Está errado. E você tem 2 coisas a decidir: ou você vai para o erro, continua no seu erro, ou você busca fazer as coisas certas. Estevão morreu proferiu palavras muito similares de Jesus. Foi quando ele falou aqui, Senhor, não os considere culpados desse pecado. Estevão estava falando das boas novas de Jesus, estava falando sobre morte, sepultamento, sobre ressurreição de Jesus. Estevão não estava fazendo nada de errado. Estevão estava pegando a palavra. Ele estava falando a verdade àqueles que gostavam de viver na mentira. E quando vem esse confronto, é dolorido. Então as pessoas não queriam ser confrontadas, não queriam aprender a verdade. Eles queriam receber palavras que fossem de encontro com o ego e a vontade deles. Quando vem um homem e começa a falar a verdade de Deus, aí ele é tido como blasfêmio. E como a palavra diz, ele é apedrejado. E assim como Jesus, ele poderia também se revoltar com isso. Senhor, eu estou falando a tua palavra, Senhor. Senhor, eu estou pregando as boas novas. Eles estão me apedrejando, Senhor. Mas não. Assim como Jesus, ele fala a mesma coisa: Pai, perdoa. Pai, tem misericórdia. Eles não sabem o que estão fazendo. Como eu falei lá em Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem.
Hoje, agora voltando em relação a dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quantos pais e filhos ficam brigados dentro da casa, marido e mulher? Quantos? E o que você, pai, mãe, tem feito para mudar essa situação? Como a gente estava falando lá, voltando para Isaú e Jacó, você está esperando que seu filho mude? Ou você está tomando uma atitude para ajudar nessa mudança? Você está sendo um facilitador, um exemplo para o seu filho? Porque a gente gosta de cobrar. Foi como eu falei, já vai até na abertura do culto, a minha falecida avó, ela ficava assim para mim. Quando eu comecei a frequentar a igreja, ninguém da minha casa era da igreja. Eu era mais jovem, e aí eu fui levada por amigos e comecei a gostar de ir para a igreja. E ali eu fui me envolvendo, e eu nunca fui uma pessoa muito farrista, né? Até eu era mais tranquila, mas assim, eu gostava de sair para a dançaderia da vida. E aí eu comecei a parar com tudo isso, de mentir, de às vezes minha mãe achava que eu estava numa vizinha, eu estava lá na Barra. E aí até um dia de que meu pai chegou para mim e falou assim, ó, tu tá indo para a igreja mesmo? À vontade, é de falar o quê? Dá logo uma resposta, né? Aí a gente vem, ó. Bem, se você não estiver acreditando, vamos comigo. E assim, como eu era a única estando dentro da minha casa, eu passei por várias situações. Hoje, meu pai ainda não é cristão. Ainda, tá? Ainda, porque eu ainda oro, porque eu sei que o Senhor já está fazendo morada no coração dele. Aleluia, aleluia. Eu sei que o meu Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. E onde eu não consigo chegar, Ele chega. Aleluia. Mas, como eu falei, eu era a única, né, cristã na minha casa. E aí a minha mãe tinha muitos problemas minha mãe teve problemas de bingo, né? De jogo de bingo. Minha mãe recebia um salário bom. E minha mãe passou por situações de ela receber no trabalho e para esses bingo clandestino e gastar todo o salário dela ali. E isso não foi só uma vez. E minha mãe nem, quando acontecia isso, ela não conseguia nem voltar para casa. Ela ia para casa de alguma tia minha. E aí ficava lá e a nossa tia avisava. E aí meu pai ia lá buscar ela. Aí às vezes eu lembro de uma situação que aí estava ela assim, que ela chegava com vergonha do que aconteceu, porque não era o que ela queria fazer, mas era aquilo, ela vivia no erro, ela não sabia da verdade. E ela vivia enganada, envolvida naquele vício. E uma vez eu lembro que a gente sentado, meu pai, ué, tu não é da igreja? Fala alguma coisa para ela. Agora eu falei, até uma situação engraçada, porque às vezes, como a minha avó falava assim, Priscila, não, leva o João para a igreja, ele precisa ir para a igreja. Aí eu falava, vó, vambora você também. Você quer que eu leve todo mundo para a igreja e você também precisa ir. E lembro que meu pai falava isso. Você não é da igreja? O que você vai falar para ela? Aí eu falei assim, eu posso orar. Eu não posso mandar nela. Ela é minha mãe. Eu posso orar, mas quem tem que tomar atitude de mudança é ela. E foram várias vezes essa mesma situação se repetindo. E eu orava, eu chorava, eu lembro que eu tinha ajuda, as pessoas na igreja me ajudaram muito em oração. Eu sofria muito por causa disso, porque eu via ali aquela situação e aquilo acabava comigo. Eu não tinha muito tempo de igreja, mas uma coisa eu já tinha certeza, que era aquilo que eu queria para a minha vida. E até que um dia minha mãe passou por uma situação, foi hospitalizada, precisou operar. E depois dali, graças a Deus, foi quando ela se firmou no Senhor. Hoje em dia ela é de uma igreja aqui perto da Assembleia e está lá firme. Hoje em dia ela é uma diaconisa. Glória a Deus. E só o Senhor. E como eu falei, eu não me canso. Hoje minha mãe, graças a Deus, está firme no Senhor. Falta meu pai ainda e meu irmão. Minhas irmãs também, hoje também servem ao Senhor. Só tenho meu irmão e meu pai que ainda estão nessa luta ainda, né? Eu falei, meu pai ele é muito... não lembro qual é a palavra, assim, incrédulo.
Já às vezes acontecia situações que a gente sabia que era situação espiritual, meu pai falava, não, porque está passando mal. Eu falava, não, isso é outra coisa. Mas hoje ele vê a diferença na minha vida. Hoje ele sabe que eu sou uma serva do Senhor. Por quê? Porque eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não fui contra ele, eu não debati com ele. Por mais que eu soubesse que ele ou minha mãe em algumas situações estavam erradas, eu era filha. Eu tinha somente que obedecer. E conhecendo a palavra de Deus, sabendo que a palavra liberta, que Jesus liberta, eu ia para a palavra, eu ia para o joelho, eu ia orar ao Senhor, porque Ele podia resolver a situação da minha família. Aleluia. E eu sei que hoje, toda a minha família, graças a Deus, vê essa diferença. Eu até brinco quando tem uma reunião da família, sempre que tem que orar, Priscila. Tinha pessoas até que eram já da igreja também, mas chegava lá, Priscila, ora. Eu falei, amém, eu oro mesmo. Me pediu, eu vou orar. Vou embora. Porque se um dia eu fui ganho, hoje um dia eu quero ganhar. Então, além de eu buscar pela minha família, eu procuro ser exemplo para ela. Eu não falo, eu faço. Sabe qual é o nosso problema dentro da nossa casa? A gente quer falar, mas não quer fazer. É a mesma coisa numa correção de um filho. Filho, não faz isso, não faz isso. Você vai lá e faz. Eu sempre brinco com meu filho, quando ele fala alguma palavrinha, eu falo, ó, vigia, olha a boca, olha a boca, olha a boca. Já passei por momentos de estar com ele e eu falar, não é nem palavrão, né? Mas eu falar uma palavrinha e ele, mãe, você está falando palavrão. Aí eu falei, não filha, a mamãe não falou palavrão. Mas mesmo assim me desculpa, porque a mamãe está errada, eu não tenho que ficar falando essas coisas. Então a gente tem que ver a importância. Se você quer trazer uma transformação para dentro da sua casa, primeiro, mostre que você quer isso. Pais e filhos, se perdoem. Às vezes a gente, como eu falei assim, a gente acha que está curado, está liberto e não está. Se tem algum problema com o filho, de chegar no filho, de chegar no pai, não tenha medo. Chegue, porque pode ser que um dia seja tarde demais. Eu vou pedir para colocar depois, né? Incrível, né? Como é que Deus encaixa as coisas. Hoje eu já tinha preparado a administração, só que faltava só eu passar a computador e imprimir para ficar organizado. E uma pessoa mandou um videozinho para mim. Quando eu vi aquele videozinho, eu chorei. Só que infelizmente eu não trouxe o notebook. Eu vou botar pelo menos o áudio dele, que ele é rápido. Depois eu vou botar para vocês. Mas é porque às vezes acontece tantas coisas, a gente passa despercebido dentro da nossa casa. Às vezes você não vê alguma coisa que seu filho está precisando. Ou filho, de repente você não vê alguma coisa que seu pai e sua mãe estão precisando. Não é porque seu pai e sua mãe que eles não precisam de você, eles precisam sim. Eu até vi, porque minha mãe ela até diz que por um momento, a gente tem um canal aqui da igreja que fala sobre conversão, e até minha mãe falava sobre isso, que por um momento eu fui a mãe dela. Agora imagina, eu ser mãe da minha mãe. Mas por quê? Pela misericórdia do Senhor, eu busquei em Deus como ajudar. Como era a forma de ajudar? Eu não podia brigar com a minha mãe. Eu não podia mandar na minha mãe, porque mãe, larga essa vida, larga esse vício. A vontade era essa? Claro! Eu não aguentava mais viver naquele sofrimento, aquela dor, aquela briga dentro de casa. Ver um salário de um mês sendo gasto em um dia. O salário todo do mês e depois a gente sem ter o que comer dentro de casa. Eu não aguentava mais isso, mas o que eu podia fazer? Eu era só uma adolescente. O que eu podia fazer, eu fiz, que era orar ao Senhor. Era pedir cura para minha casa, cura para minha família, pedir libertação. E hoje o Senhor tem feito essa libertação lá, e eu sei que ainda tem muito o que fazer. E eu não me canso de orar e de pedir, para que o Senhor vá lá no meu pai e transforme ele de verdade. Eu até brinco, meu pai ele foi criado em negócio de roda de samba, né? Ele foi criado nessa vida de samba, essas coisas assim.
E aí ele não queria nem saber de igreja, de louvor, essas coisas. Eu até brinquei que eu acho que meu pai só foi na igreja no meu casamento. E uma vez na igreja da minha mãe foi lá para consertar uns ventiladores. Mas meu pai, eu pego ele escutando louvor. Eu já peguei ele chorando ouvindo louvor, não deixei ele ver, para não constrangê-lo, porque de repente ele... Não, porque é assim, né? Quer dar uma de forte. Mas eu já peguei ele cantando louvor e chorando. E eu falei assim, é Deus. Porque nunca eu ia ver isso. Se não fosse Deus, eu não ia ver isso não. Não ia. Mas meu Deus, Ele vive. Ele reina. E Ele vai mudar, Ele vai transformar. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Não fique guardando mágoa dentro de você. Libera essa mágoa, libera o perdão, libera a cura. Deixa o Espírito Santo curar a tua vida. Não espere que o Espírito Santo cure o outro. Peça que para curar você. Aleluia. Porque quando a gente entende isso, como é que eu vou ajudar alguém se eu não for curada? Como que eu vou cuidar de alguém se eu estiver doente? Como é que eu vou cuidar de um filho doente se eu estiver doente? Na verdade, eu lembro de uma situação que meu filho era bem novinho, ele com pneumonia, e eu passando muito mal. E eu tentava não acordar meu esposo, porque ele acordava de madrugada para trabalhar. Só que teve um momento que eu não estava aguentando, porque eu estava com ele queimando de febre no meu colo, e eu estava com a minha cabeça explodindo, passando muito mal, eu não tinha condições. Como é que eu ia cuidar dele se eu estava passando mal, não estava conseguindo nem cuidar de mim ali naquele momento? Então é assim com a nossa vida espiritual também. Cuida da sua vida espiritual. Libere cura, libere perdão, para que o Senhor possa tratar você e tratar quem for preciso. Aleluia. Se você quer algo para sua casa, para sua família, busque no Senhor. Esqueça, de repente, o que a televisão tem falado, o que palavras contrárias têm falado. Tome posse daquilo que o Senhor tem falado. Tome posse, sabe por quê? Eu tomei posse porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito menos do que isso. Mas como eu falei, eu sirvo ao Senhor, e através do meu serviço ao Senhor, eu vou levar minha casa a servir Ele também. Busca o Senhor, clame a Ele. Não deixe que nada venha destruir a sua família. Não deixe que nada venha destruir a comunhão do seu lar. O amor, a paz que só Deus pode nos dar. Porque, como eu falei no início, não é porque hoje a gente entregou a nossa vida ao Senhor que vai ficar tudo bem, que não vai ter problema. Vai ter. Só que a maneira de resolver vai ser diferente. A maneira de você olhar para os problemas vai ser diferente. O Senhor vai te dar a direção de como fazer. E você vai ver que vai ficar mais fácil, digamos assim. Eu até tinha anotado um versículo lá de Efésios 6, de 1 a 4, que diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso, os filhos. Mas como eu falei, tudo acontece com os dois, com os filhos e com os pais. Não queira que aconteça só com o seu filho, queira que aconteça com você também. E aqui, continuando no versículo, diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o que eu queria trazer hoje a vocês, assim como todos esses exemplos que a gente teve aqui hoje: se não houver perdão, não tem cura. Se não houver o perdão, não vai ter restauração, não vai ter comunhão. Se alguém não resolver levantar a primeira bandeira branca e tomar uma atitude, o problema vai permanecer sempre. Vai mudar de casa, vai mudar de família e vai trazer o problema contigo. Não tem como. Se você vive aquela situação e traz aquilo para a tua vida de problema, como filho, quando você for casar, você vai continuar esse mesmo problema na sua casa. Como eu falei,
Eu decidi servir ao Senhor, eu e a minha família. Então peça ao Senhor que Ele vai te ajudar, Ele vai te dar sabedoria. A gente muitas vezes não sabe como fazer, mas o Senhor, Ele vai nos ajudar. Amém? Eu queria... O negócio que eu trouxe... cadê a Bia, tá? Como eu falei, eu queria tentar trazer esse videozinho para vocês conhecerem. Só que vai sair só o áudio. Não, é pequenininho. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. Porque quando eu recebi, às vezes nem abro e vejo, até porque eu estava ocupada, mas eu falei assim, é Deus mesmo. Quando eu recebi, eu falei assim, Senhor, é uma realidade que a gente às vezes passa despercebido. Eles vão colocar, eu queria que você ouvisse, se você de repente quiser fechar os olhos. Você está beijando os travesseiros, dizendo que ama lá no quarto. O pai já emendando falou, ei, nós somos ricos e eu muito ricos, eu quero que você contrate um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, sei lá, uma junta de psicólogos, de psi. Mas eu estou criando um homem, macho, esse menino está muito cheio de frescurinha. Mãe que é mãe disse, ei, nosso filho é macho, é vocês que são ogros, ele só é um menino carinhoso. A mãe deixa o pai e o filho na mesa, sobe para o quarto, quando abre a porta do quarto, Júlio está chorando, ela está limpando as lágrimas do filho, diz assim, o que está acontecendo, filho? Eu te pego chorando constantemente. É alguma coisa teu pai e tua mãe? O Júlio falou assim, não mãe, não é nada. Filho, fala comigo. Eu te vejo chorando nos cantos, mãe, não é nada. Eu só quero que a senhora entenda uma coisa. Eu amo a senhora. Sou apaixonado pela senhora. E a mãe que é mãe, né? Eu também sou. Abraçou, beijou. Desceram para almoçar. À noite foram no culto, porque eram crentes. Segunda, 8 da manhã, Júlio amanhece morto. Às 8 da manhã, o pai vê que já estão atrasados e diz, mulher, acorda, 8 da manhã, estamos atrasados. A mãe, o Júlio não nos acordou hoje? Júlio estava morto. E o pai falou, não, é sempre assim, eu falei que era só fase, esse menino não tem medo de um vadio, levanta que estamos atrasados. Júlio estava morto. O pai que não sabe que o Júlio está morto ainda, entra no quarto do Júlio, só abre a porta e diz, acorda vagabundo, 8 horas, tem colégio. Júlio está morto. Vai para o quarto do Roberto e diz, Roberto, acorda, 8 horas, vamos rapaz, está atrasado para o colégio. E o Roberto, o Júlio nos acordou hoje, ele sempre acordava cedo, hoje que era dia de acordar, o teu irmão é desse jeito mesmo, vamos rapaz, acorda. Júlio estava morto. Enquanto a mãe está lá embaixo com a empregada fazendo café, a mãe falou assim, mas aconteceu alguma coisa com o Júlio, ele não acordou ainda, eu vou subir lá. Não esqueça que Júlio estava morto. O pai falou, deixa que eu vou, você tapeia demais esse menino, você protege ele demais, ele precisa de um homem. Júlio estava morto. O pai sobe as escadas bufando, abre a porta do quarto e não vê que o Júlio está morto. Dá um tapa por cima das cobertas do menino e fala, levanta vagabundo, está na hora de ir para o colégio, rapaz. Júlio está morto. Naquele afã dele, o pai vira, e quando vira com certa violência, aí que ele percebe que o filho está morto. Aí o pai começa a mudar o seu discurso. Filhinho, pelo amor de Deus, acorda. Julinho, pelo amor de Deus, não briga com o pai. Aí o desespero tomou conta do pai. A mãe embaixo ouve, e coração de mãe não se engana. Ela falou, meu filho, sobe correndo. O Roberto também. E aquele desespero do pai e da mãe do filho, acorda, acorda. Júlio estava morto. Enquanto o pai passa a mão repetidas vezes no rosto do filho, e agora é o pai que veja o filho dizendo, acorda filho, acorda, não brinca. Pede para ligar para o paramédico. Na mão do Júlio, o pai vê um papel, e quando ele puxa o papel, é uma carta. E ele em lágrimas, a mãe ali desesperada, ele começa a ler a carta, e a carta dizia assim, se vocês estão lendo essa carta, é porque eu morri. E aí a carta continuava dizendo, eu aprendi na igreja que Jesus fala através de sonhos, e alguns meses atrás ele falou comigo num sonho. Ele veio num sonho e disse, Júlio, daqui um tempo eu venho te buscar para morar comigo, mas não te preocupa, porque eu venho numa madrugada dessa, enquanto você estiver dormindo. Tu não vai sentir dor nenhuma, Júlio. Pelo contrário, tu vai ter um prazer. Quando você estiver dormindo, eu venho te buscar, porque a tua família precisa aprender uma lição. E Júlio, eu te digo e repito, vai ser numa madrugada dessas enquanto você estiver dormindo.
E a carta continuava dizendo: entenderam por que eu acordava às 5 da manhã? Porque Jesus não me disse qual o dia que viria me buscar. Ele só disse que seria numa madrugada. Então, quando o relógio despertava às 5 da manhã e eu ouvia, eu dizia: yes, eu tenho pelo menos mais um dia inteiro para abraçar a minha família, para beijar a minha família, para dizer o quanto eles são maravilhosos para mim. É por isso que eu beijava vocês, é por isso que eu abraçava vocês, é por isso que eu aproveitava cada segundo com vocês. Porque ele me disse que ia buscar numa madrugada, mas ele também me disse que não era para contar para vocês. E se eu quisesse era para deixar em carta escrito para vocês. É por isso que eu não perdia tempo de elogiar, de detalhar o que era bom em vocês, porque o meu tempo estava acabando. Então, se vocês estão lendo, é porque eu já morri. E ele acaba a carta dizendo: e Jesus me deixou a oportunidade de escrever algo para cada um de vocês. E ele escreveu: Maninho Roberto, nunca tenha vergonha de declarar o seu amor à sua família em público. Mano, eu descobri que família é a melhor coisa que existe na terra. E escreveu: mamãe, mamãe, a senhora é a melhor mulher do mundo. Ei, é por isso que eu doía toda vez que ia dormir, porque eu sabia que poderia chegar esse momento de eu não ter mais o seu beijo, o seu abraço, o seu carinho. Mãe, se eu pudesse voltar à terra e escolher uma mãe, a senhora seria escolhida. A senhora é extraordinária. E escreveu: papai, o Senhor está tão ocupado com coisas que esqueceu a principal, que é sua família. Eu encerro esta mensagem dizendo para você que está me ouvindo: será que Jesus vai ter que levar alguém da tua casa, como tem feito com várias pessoas aí com Covid, só para você aprender coisas simples como: eu te amo, você é o mais importante para mim, fica lindo sorriso, eu amo quando você cozinha. Jesus está dizendo: quando eu entro na tua casa, fica mais fácil elogiar, fica mais fácil beijar, fica mais fácil abraçar, fica mais fácil dizer o quanto eu amo você. Jesus está entrando na tua casa hoje e está dizendo para você: eu vou facilitar as coisas. Abraça mais, beije mais, aproveite mais, porque você deve já conhecer alguém que perdeu um parente pelo Covid. E se tu perguntar para essa pessoa, na verdade, ela vai dizer: eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter dito o quanto ele é especial, o quanto ela é especial. E é por isso que, antes de orar por você, eu quero dizer à minha família que está me ouvindo mais uma vez, que todo dia: eu amo você, minha esposa, eu amo você, meus filhos, pai, mãe, eu amo vocês, minha família, eu sou apaixonado por vocês e não me canso de dizer isto todos os dias, publicamente, secretamente: eu amo vocês, porque Cristo está dentro de mim e da minha casa. Amém. Eu ouvi isso e falei assim: meu Deus, a gente perde tempo com tanta coisa, não é verdade? Eu queria fazer uma coisa, não sei quem está em família, mas eu queria que vocês colocassem de pé. Ari, tu consegue colocar esse louvor que estava até tocando no fundinho agora do que ele fala? Eu esqueci o nome desse louvor. Diogo, sabe qual é? Se você estiver aí perto da sua família, abraça aí por um momento. Vem, filho. Tá caindo agora? Só um minuto. Amém. Não deixe perder ninguém para dar valor. Vem cá, fica sozinho. Perdoe. Libere a cura. Libere o perdão. Diga o quanto você ama essa pessoa que está com você. Diga para o seu filho, diga para os seus pais, para os seus irmãos, o quanto os ama, o quanto eles são importantes para você. Não deixe ele se perder para querer falar isso.
Valorize, ame. Peça que Jesus venha fazer parte da sua família. Que Ele vai te ajudar em tudo que você for precisar fazer. Peça a Ele sabedoria, porque a gente às vezes não sabe como resolver certos problemas, certas situações. Nós somos vários, queridos. Mas a gente tem um Deus que é perfeito. E Ele está disposto a nos ajudar, a nos curar, a restaurar a nossa casa, a nossa família. Ele quer trazer algo novo para você, então tome posse, não perca a sua família, mas ame a sua família, ame o Senhor. Deixe o Senhor fazer morada no seu lar e transformar toda a sua casa, a sua família. Vamos orar, Pai querido. Queremos te louvar e te agradecer pela nossa família. Eu amo a minha família, Senhor. Eu te agradeço pela família que tu me deu. Me ensina a amar, me ensina a respeitar. Me ensina a perdoar, Senhor. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara, Senhor. Guarda a nossa família, Senhor, de todo mal, Senhor. De todo intento maligno, Senhor. De toda mentira, de toda culpa, Senhor. Nos livra, Deus, e nos dá um novo. A tua presença santa sobre a nossa casa e a nossa família, Senhor. O teu shalom, a tua paz, Senhor, a tua paz sobre a nossa família, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és o Deus que fala, tu és o Deus que cumpre, Senhor. Tu és um Deus fiel, Senhor. Transforma o nosso lar, Senhor. Onde há uma destruição, onde havia somente briga, onde há desentendimento, onde há falta de amor, onde há doença, onde há mentira. Transforma-se lar agora, Senhor. Visita cada lar de cada pessoa que está aqui, que está nos assistindo, Senhor, nas suas casas. Visita esses lares, Senhor, em nome de Jesus. Traz a cura para o nosso lar, traz a cura para a nossa casa, para a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, santo, 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 Senhor. A nossa família é tua, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você puder falar aqui comigo agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Guarda nossa família em ti, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Tu já levaste já toda a culpa, toda a dor e todo o pecado. Tu já levou sobre si naquela cruz e hoje nós somos livres. Você é livre, querido. Receba essa cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado pela nossa família, Deus. Nós colocamos ela diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.